E aí, Cabral, beleza? O meu nome é Henrico Rebeck e hoje eu vou falar de história. Seguinte, galera, aproveitando que eu fiz recentemente aquela série sobre Segunda Guerra, né? Eu decidi falar um pouco agora sobre o Holocausto e tô aproveitando também porque foi pedido de um dos inscritos, a Nicole Rebeck. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Aproveitando, né, pra gente começar a entrar no clima aqui do vídeo, eu vou soltar umas imagens aí pra vocês verem sobre o Holocausto, né, sobre os campos de concentrações, como que acontecia as coisas, né? Vou jogar umas imagens para vocês darem uma olhada e depois a gente entra no vídeo, beleza mesmo? Beleza então? Bom, pessoal, né, com essas imagens dá pra ver, né, é bem triste, dá pra ver como eram os campos, como que era pelo menos mais ou menos a situação das pessoas que estavam lá. E bom, vamos começar o vídeo. Primeiramente, a gente pode falar do livro do Hitler que ele escreveu, que é o Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro ele vai falar sobre a superioridade da raça alemã e sobre o espaço vital que dizemos, o povo alemão tinha que dominar para ser próspero. E assim iria viver explorando povos que fossem inferiores. Bom, esse antissemitismo na Alemanha ele começou a crescer desde o século XIX, mas aumentou durante a Segunda Guerra Mundial ali no século XX. Bom, o Hitler, depois que ele assumiu o poder, né, ele fez muitos esforços para começar essa perseguição contra esses povos inferiores, digamos assim, né? Por exemplo, os judeus. Ele começou a deportar eles para campos de concentração e depois campos de termínio. É, também começou a colocar eles em guetos e também ele fazia os pogroms, que se chama assim, que era perseguição a um determinado grupo. Bom, galera, quando começou a guerra, né, eles estavam pensando em o que fazer com esse monte de judeus, né? Levar para os campos de concentração, fuzilar a maioria como foi, mas também eles também tiveram outras ideias, como por exemplo mandar lá para a África, especificamente para Madagascar. E também teve a criação dos guetos, né? O gueto de Varsóvia chegou a concentrar até 400 mil judeus num espaço de 3 quilômetros. Ou seja, conforme eles foram conquistando os territórios na Guerra à Alemanha, que começou muito bem, eles foram formando esses guetos e esses campos de concentração e foram mandando os judeus. Para o povo judeu, em hebraico, o Holocausto, assim, essa situação é conhecida como Shoah, que é a calamidade. E também a gente tem que pensar que assim, né? Essa exploração desses grupos ou tipo povos que são considerados diferentes ou também seriam considerados inferiores, ele vem desde a época ali da colonização da África pelos europeus, né? Quando os europeus começaram a invadir os territórios africanos e também a vender os negros de lá, né, como escravos. Então essa parte é racista, assim, intolerante, já vem há muito tempo, assim, né? E também a gente pode falar que os judeus, né, eles começaram, depois que a Alemanha ficou sob o controle dos nazistas, eles começaram a ser excluídos dos serviços públicos também e começaram a ter as suas lojas boicotadas e atacadas. Bom, pessoal, no ano de 1935 foram criadas as leis de Nuremberg. E o que era isso? Era para definir aqueles cidadãos que teriam a cidadania alemã. Ou seja, se você tivesse 3 quartos de sangue judeu, você não era considerado cidadão, mas ainda assim você ia ter que cumprir as suas obrigações civis, mesmo você não sendo cidadão alemão. Bom, também foi proibido o casamento de judeus e não judeus, assim como as relações sexuais. Caso acontecesse isso, você fosse pego, isso era julgado como um crime de corrupção sexual. E também os judeus foram proibidos de contratar empregadas alemãs
com menos de 45 anos de idade. Nós também temos um evento importante que aconteceu em 1938, no dia 9 e 10 de novembro ali, tipo, sabe, durante essa virada desses dias de um pro outro, que foi conhecida como a Noite dos Cristais, quando foi organizado assim pela cúpula nazista um enorme, digamos, uma enorme agressão contra os judeus. Eles foram atacados nas ruas, nos seus locais de trabalho, foram expulsos, vidraçarias foram quebradas, que estimam que foram mortos cerca de 1.000 pessoas, sendo que os números oficiais divulgados foram tipo 91 assim, pessoas, né? E também não foi divulgado para a população em geral da Alemanha, né? Só o que está nos relatórios. E além disso, começou a mandar os judeus para os campos de concentração, né? Cerca de 30 mil deles foi enviado para os campos de concentração a partir dessa conhecida como Noite dos Cristais. Bom, pessoal, o plano da solução final, que era o extermínio dos judeus, foi, digamos, pensado por Reinhard Heydrich e, e, e o Himmler, né, que é um dos mais famosos. Bom, um fato importante que nós temos também, antes de continuar aqui o nosso vídeo, seria falar do massacre de Baba Yar, né, que foi uma vingança dos alemães quando a resistência soviética atacou um prédio em Kiev em setembro de 1941, sabe, matando, ferindo alguns soldados alemães, né? E a partir daí o, o, o exército alemão ordenou que todos os judeus de Kiev fossem mortos. Isso aconteceu em 36 horas e mais de 33 mil judeus foram mortos nesse conhecido como massacre de Baba Yar. E bom, pessoal, eu queria falar um pouco sobre como era tipo esses extermínios. Eles usavam o monóxido de carbono, que era o composto químico era o Zyklon B, e ele intoxicava suas vítimas, envenenava, e elas faleciam. E também temos o composto que era o Action T4, que ele era usado principalmente para matar as vítimas que tinham problemas mentais ou deficiências físicas. A alta cúpula alemã fez muito isso porque cuidar dessas pessoas era um gasto desnecessário de dinheiro, segundo eles. Então, era melhor limpar, né, essas pessoas que, mesmo elas sendo alemães, elas eram inferiores, elas eram fracas, né? Bom, pessoal, dando uma definição para a palavra holocausto, em grego ela significa sacrifício pelo fogo. Embora agora atualmente ela tenha essa definição, né, sobre o massacre nazista contra os povos judeus. Mas a gente tem que pensar que não foram só os judeus que foram perseguidos, como eu já disse. Teve as pessoas com deficiências físicas e mentais que não eram perseguidas, mas elas eram mortas pelo programa eutanásia. Mas também tivemos os ciganos, os homossexuais, os poloneses e também os soviéticos. Principalmente no início da guerra ou antes da guerra, os campos de concentração eles eram usados para prender adversários políticos e ideológicos do regime nazista, galera. Isso seriam os comunistas e, por exemplo, também a elite polonesa, entenderam? Bom, galera, eu acho que tá óbvio também, né, que tinham esses grupos de extermínio, né, contra essas minorias. E ele também foi muito usado com a invasão, né, dos nazistas na Rússia, né, na União Soviética, que foi a partir de 1941, né, cerca de 1 milhão de pessoas, entre judeus, ou mesmo adversários ideológicos e ciganos, por exemplo, foram mortas nesse massacre. E também nós temos as conhecidas Marchas da Morte, que com o fim da guerra, a Alemanha vendo que ia ser derrotada, queria evitar que os prisioneiros, os judeus, fossem encontrados e libertados pelas forças aliadas. Então o que eles fizeram? Eles mandavam grande número de judeus em trens ou também em marchas a pé por territórios ainda controlados pelos nazistas, evitando que eles fossem libertados. Bom, essas marchas continuaram durante muito tempo, essas pessoas continuaram sendo massacradas até o fim da guerra, mas as marchas elas chegaram ao fim no dia 7 de maio de 1945. E
porque no dia seguinte, no dia 8, seria declarado o dia da vitória para os aliados, principalmente para os Estados Unidos, já que os soviéticos consideram o dia 9 como o dia da vitória e a rendição incondicional da Alemanha. Trazendo mais algumas informações, a gente pode falar que a partir de 1948 até 1951, cerca de 700 mil judeus migraram da Europa para Israel. Assim como muitos deles, com o fim da guerra, ficaram em uns campos assim, tipo um departamento de proteção assim para eles, onde para quem não tinha para onde retornar. E também muitos foram para outros países, né, galera? Começar de novo, como por exemplo os Estados Unidos e até mesmo o Brasil, né? Bom, pessoal, falando um pouco sobre a libertação de Auschwitz, né? Ela foi libertada no ano de 1945, né? Que chegou o fim da Segunda Guerra Mundial. E quando os soviéticos chegaram lá, começaram a fazer uma busca ali pelo campo de concentração. Embora os alemães tivessem destruído muita coisa, como foram mandados, eles chegaram a desenterrar em vários campos de concentração os corpos e queimar e destruir as ossadas e tentar descobrir todos os rastros do que eles tinham feito. Mas não deu tempo, né, por causa da correria, eles tiveram que fugir, então eles fizeram só o que eles podiam. Então, quando os soviéticos começaram a vasculhar os pertences das pessoas que foram lá, que foram tirados delas, eles chegaram a encontrar diversos ternos masculinos espalhados pelo local, além de cerca de mais de 800 mil vestidos e 7 mil quilos de cabelo das pessoas que foram torturadas e morreram lá. Bom, a libertação de Auschwitz, que foi em 1945, né? Ela foi no início do ano, foi logo em janeiro, então ainda tinha muito mais coisa para ser descoberta e ainda a guerra ainda tinha poucos meses aí para que ela finalmente acabasse, né? Bom, pessoal, e com o fim da guerra, ou mesmo um pouco antes, as pessoas que já estavam sendo libertadas, elas não tinham para onde ir. Muitas tentaram retornar para suas casas, mas elas haviam sido tomadas por outras pessoas que haviam apoiado o regime nazista. Ou seja, elas vinham reivindicar o que era delas e elas eram expulsas. Muitas foram massacradas no retorno para suas cidades, porque o ódio contra os judeus ele era uma coisa espalhada ali pela Europa e principalmente por outros países ao redor do mundo. O sentimento assim contra o povo judeu não era só nazista. Outras pessoas, outros países, eles também tinham essa hostilidade contra o povo judeu. Sendo assim, muitos grupos de ajuda humanitária, principalmente ajuda para os judeus, começaram a tentar ajudar essas pessoas, a ajudar ela a ir morar em outros países, a tentar restabelecer a sua vida. E um desses planos foi exigir da Liga das Nações, que havia prometido para eles em 1919, com o fim da Primeira Guerra, a criação do Estado de Israel, né? Um país para onde eles puderam ir, onde eles pudessem ir, e a partir daí muitos judeus começaram a migrar. E bom, pessoal, após um genocídio, né, o único jeito de sanar o que aconteceu é através das leis, né, é através da resolução do que aconteceu. Então foi criado o Tribunal de Nuremberg, né, que foram julgados pelo Tribunal Militar Internacional grandes figurões do Partido Nazista, né? 22 grandes, assim podemos dizer, entre eles o próprio Hermann Göring foi julgado. E os julgamentos ocorreram em 18 de outubro de 45 e foram até 1º de outubro de 46. Muitos deles foram condenados à morte, assim como muitos também pegaram alguns anos de prisão. E galera, muitos não foram nem julgados, continuaram vivendo suas vidas normalmente, mudaram para outros países, principalmente aqui na América do Sul, né, a Argentina, assim também como o próprio Brasil, né? Mas muitos deles continuaram vivendo suas vidas e até hoje muitos deles continuam sendo caçados, né, pelas autoridades internacionais. Bom, galera, um fato interessante é que a palavra genocídio não existia antes de 1944, ela foi criada ali. E o que é genocídio, né?
O genocídio seria essa perseguição e extermínio físico de um grupo, pode ser um grupo religioso, um grupo etnicamente, racialmente diferente, sabe, também. Bom, e essa palavra surgiu, digamos assim, graças a Rafael Lemkin. Ele era um advogado judeu polonês que tentou descrever, né, essas atrocidades que haviam acontecido durante o período nazista ali, né, da Segunda Guerra. E assim ele decidiu combinar as palavras geno do grego, que quer dizer raça ou tribo, com a palavra sídio, que na linguagem latina significa matar. E foi aí que ele criou essa palavra específica para descrever esse massacre e essa perseguição e esse extermínio contra um grupo específico, né? Esse massacre em larga escala. E bom, galera, o Rafael Lenk, né, ele veio pressionando as Nações Unidas, né, sobre essa sombra do Holocausto, para que, tipo, o genocídio seja considerado um crime internacional, né? E foi assim que no dia 9 de dezembro de 48, depois de tanto insistir, ele conseguiu, né, que fosse feita uma reunião, uma cúpula entre os países e que fosse assinado, né, um acordo considerando, tipo, genocídio um crime ali internacional, né? E que ele fosse tratado como tal, assim, casos outros massacres acontecessem, fossem tomadas medidas, né, para que não acontecesse o mesmo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra e todos os países signatários se comprometeram a impedir que isso acontecesse novamente. Bom, pessoal, para encerrar agora, que nós tivemos uma definição clara assim, de onde surgiu essa palavra genocídio, né? Que é esse extermínio e perseguição contra um grupo, fazer com que esse grupo passe por exemplo, situações desumanas, de transferir as crianças desse grupo para um outro local, sabe? Tratar eles como se fossem humanas. Isso significa a palavra genocídio descrita ali, né, no relatório da ONU. E eu também queria sugerir para você alguns filmes, né, que mostram um pouco desse genocídio. Vocês podem assistir A Vida é Bela, também tem o Menino do Pijama Listrado, tem o Fotógrafo de Mauthausen na Netflix, e também tem a própria, um dos mais famosos e um filme que eu gosto muito, ele é muito bem feito, que é a Lista de Schindler, né? Ele tem todo uma temática, uma carga assim, emocional, né? O filme, mesmo sendo feito agora, tipo, na época recente que nós temos, ele é tudo em preto e branco, assim, né? Que é para colocar a gente naquele tempo e também para transmitir uma certa tristeza. Tanto que só uma parte no filme que vai aparecer cor pra gente. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal. Por favor, deixem um joinha. Não esqueçam aqui, ó, de curtir, compartilhar. Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem. Não esqueçam, por favor, também de ativar o sininho aqui em cima. O sininho vai avisar vocês quando tiver outros vídeos no canal. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo que vem me acompanhando. Deixem nos comentários o que mais vocês querem saber que eu vou trazer para vocês. Não precisa ser exatamente sobre história, eu também falo sobre atualidades e também sobre curiosidades, entendeu? Então, muito obrigado. É isso. Cabral, zarpou.